eu queria, para tentar explicar para as pessoas sobre a peça, que você contasse quando você assistiu pela primeira vez, que te impactou tanto essa peça, para quem você contou, para quem foi a primeira pessoa que você contou sobre esse espetáculo e como você contou para essa pessoa esse espetáculo. Nossa, que pergunta inusitada. Bom, eu sou geminiano, comunicador e expansivo. Então, a primeira pessoa que eu liguei foi um amigo meu que me indicou a peça. E por acaso, não por acaso, na verdade não é nada por acaso. Ele tá no elenco agora com a gente, porque nada mais justo, né? Uma pessoa que me indicou a peça, eu vi, fiquei obcecado, falei, amigo, você tem que fazer. E aí, assim que deu o primeiro intervalo, eu liguei pra ele e falei, meu Deus, o que é isso que eu tô assistindo, cara? Assim, completamente alucinado com a peça. Então, assim, a minha reação foi essa, foi uma reação muito entusiasmada. Porque quando eu encontro num texto a profundidade que esse texto tem, os bons personagens, a boa história, um tema que me emociona e que me toca pessoalmente, ainda mais com humor, com inteligência, com reflexão e entretenimento, meu Deus, é um tiro certo, é uma raridade. Então, realmente, fiquei muito entusiasmado com essa peça. Eu me lembro que esse primeiro amigo que eu falei foi o Davi Tapias, que é esse amigo que tá no elenco agora. Mas aí o Davi já conhecia a história. Então vamos pra primeira pessoa que não conhecia a história. Como é que você contou essa história pra pessoa? Nossa, como é que você explicou? Eu não vou Porque lembrar. assim, eu tive essa dificuldade de contar pra Pietra. Foi. Porque eu comecei a falar, falei, não, porque acontece isso. E depois aí o personagem... E aí ele desistiu no meio. Isso, e aí, de repente, entra uma outra questão. E aí eu falei, gente, Bruna, Pietra, ele vai explicar melhor. Tá, eu não vou me lembrar quem foi a primeira pessoa que eu contei. Como é que você contou? Mas eu contei, normalmente, quando eu me refiro a essa peça, eu costumo dizer que ela é uma investigação sobre o que é ser gay hoje, desde a década de 80 e até do século passado, passando por todas as intempéries que implica, né, ser gay. Por isso, não à toa ela chama A Herança. É uma herança amarga e abençoada da cultura, da comunidade. E ainda com o acontecimento de uma epidemia da AIDS nos anos 80, que foi absolutamente devastadora, especialmente na comunidade norte-americana, e como isso se reverbera hoje. Então, eu acho que essa peça é um tratado da comunidade gay. Claro, de um recorte da comunidade LGBTQIAPN+, né? Ela é apenas um espectro, né, de uma parcela de existência, mas ainda assim, eu acho que ela abarca o que é essa existência de forma muito profunda. Então, pra mim é isso. Gente, maravilhoso. Nada melhor. Agora tudo faz sentido. E realmente é tudo isso, né? Exatamente isso. Ela é tudo isso, assim. Você conseguiu ter essa compreensão logo que você assistiu. Você saiu de lá já assim, porque eu tô com várias compreensões a respeito de tudo aquilo. Só que eu tenho a dificuldade de botar isso nessas palavras que você colocou tão organizado. Bom, claro, eu tô aqui num lugar onde eu tô lidando e elaborando a peça há pelo menos 5 anos, né? Então é um pouco mais fácil pra mim colocar em palavras, assim, de uma forma mais sucinta. Mas realmente é difícil, porque a peça é multitemas, né? E muitos assuntos, muitos personagens. Em cena são 25 personagens, né? São 13 atores fazendo 25 personagens, assim, se revezando. Então é muita coisa acontecendo mesmo. E um desses personagens é um personagem do século passado. Então, assim, e é o E.M. Forster, que é um autor muito importante. E ele escreveu Howard's End e Maurice, que são 2 romances que são referência, assim, né, na literatura mundial. E Howard's End é um livro que tem filme, né, com Anthony Hopkins. Então, assim, eu já conhecia o E.M. Forster, então quando eu vi ele personificado ali no palco, eu já entendi um pouco a proposta da peça, né? E a proposta é exatamente essa. O E.M. Forster, pouca gente sabe disso, porque ele não é um autor tão conhecido no Brasil. Quando ele escreveu Maurice, foi mais ou menos em 1913, ele engavetou. Foi um dos primeiros romances homoeróticos, homoafetivos, assim, que tinha uma relação homossexual e uma relação positiva homossexual, pró-positiva, né? Onde os 2 personagens centrais tinham uma paixão meio platônica, mas era uma paixão que eles estavam elaborando aquilo juntos. E quando ele terminou de escrever, ele engavetou, porque, obviamente, naquela época, se você anunciasse que você era homossexual, você era morto, né? Sim. Você ia pra forca. Então, ele pediu para um amigo, deu na mão do amigo e falou, publica quando eu morrer. E aí, ele publicou em 1970 e poucos. E assim foi feito, depois que ele morreu. E assim foi feito, depois que ele morreu, é um romance póstumo. E foi absolutamente revolucionário. Só que imagina o quão revolucionário teria sido se tivesse sido publicado em 1913. Uhum. E então, esse contexto
existe na peça. Por isso que a peça não à toa começa. Ele tem uma história para contar, está explodindo dentro dele, mas como ele começa? E aí esse autor é personificado e ele ajuda esses 12 jovens a contar essa história, só que com as suas devidas atualizações. Né? Esse autor fica em cena, né? E ele funciona como uma espécie de narrador, só que o que é trazer a história dele, a vivência dele, desse autor, para jovens de 2015, 2016, que é quando a peça começa, né? Mas assim, é difícil mesmo, porque a peça vai de 2015 a 2022, né? Em cena. E são 6 horas de apresentação. São várias histórias ali também junto. Então assim, é uma vida, realmente é uma vida, né? Ela fala sobre a vida. E embora seja difícil da gente colocar isso em palavras para explicar, né? Ela é muito acessível para assistir. A gente não tem essa complicação para assistir, né? Porque e ela tem essa coisa de 6 horas, que a gente também vai falar sobre isso. Mas para assistir, todo mundo fica pensando, meu Deus, 6 horas numa peça, como é que eu vou assistir? Eu vou te dizer, eu poderia ter ficado lá às 6 horas num dia só e Ele falou tudo. Mesmo. Eu ficaria tranquilamente assistindo, assim, por 6 horas. Porque você vai embora e eu assisti numa quinta-feira a primeira parte, a peça dividida em 2 partes. E no domingo a outra. Eu falei assim, mas pra que eu fui fazer isso? Por que eu não botei, encaixotei ali no negócio, gente? Porque eu assistiria tranquilamente às 6 horas ali da peça, porque você quer saber o que vai acontecer, assim, né? Que delícia. E aí, a segunda parte… não posso ficar falando. Gente. Senão ele vai dar spoiler, gente. Não, ele vai dar spoiler. Só pra complementar o que você falou, assim, é muito legal. Porque as pessoas saem da parte 2 falando, cadê a parte 3? Daí eu falo, meu Deus, chega. Querem me enlouquecer, né? Você fez isso? Você saiu falando da parte 3 ou não? Se tivesse, queridinha, eu tava lá agora assistindo já a parte 3. Então é muito legal, acho tudo isso muito acertado do autor. Primeiro que a dramaturgia do Matthew Lopez é impecável, né? Acho que a peça, ela realmente equilibra perfeito, assim, a poesia da peça, né? Junto com essa acessibilidade, assim. É um texto que corre, os personagens são muito bem escritos, você fica apaixonado pelos personagens, você conhece profundamente os personagens. E acho também que isso só é permitido porque você tem tempo. Né? E acho também muito político e muito interessante isso da peça. Eu acho que a premissa da peça é meio que essa. Para uma cultura existir e ser respeitada, ela precisa de uma boa história. Então senta aí, você vai ver uma boa história gay. Só que para você compreender um pouquinho mais de profundidade essa comunidade, e talvez você tenha virado os olhos durante muito tempo, você precisa de um pouco mais do que 1 hora. Então a peça é muito política nesse sentido. E quando você ouve, né, que são 6 horas, eu acho que o público pensa, será que precisa de 6 horas para contar uma história dessa? E no fundo você percebe que poderia ser 9. Mais, né? O Matthew, quando escreveu, ela era mais longa, né? Exatamente, eu até disse isso no bate-papo, eu tive acesso a umas entrevistas dele e ele disse que ele escreveu a peça sem nenhuma preocupação com limitações, assim, ele não pensou em tempo. Ele só foi, né? Ele foi escrevendo. Então, que originalmente a peça tinha quase 9 horas de duração. Ele foi escrevendo. E aí depois, obviamente, ele falou, não é possível, eu vou ter que editar. E aí ela chegou em 6 horas de duração, ou seja… Realmente era para ser 3 dias, né? Exatamente, acho que tinha muita informação, né? É muita coisa que precisa ser levantada. E são milênios de silenciamento, né? São milênios de histórias que foram absolutamente apagadas. Eu acho que a nossa peça também exerce uma função de reparação histórica de pessoas que tiveram seus futuros interrompidos, suas vidas cortadas ao meio, ou menos do que a metade também, por conta da epidemia. Então, acho tudo isso extremamente forte, potente e necessário, né? De dar que voz, bom né? que a gente está se dando a permissão de ficar mais do que 1 hora no teatro, de ficar mais do que 15 segundos num Instagram, entende? Eu acho que nesse sentido também ela é política, porque a gente está na era da velocidade, do imediatismo, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser agora. Meu Deus, se eu não engajar em 3 segundos, meu vídeo já era. E de repente a gente está vendo, eu estou vendo isso, né? Plateias absolutamente diversas, super jovens, tem gente de toda a idade lá, tem gente que não é da comunidade LGBTQIAPN+, e que sentam e ficam 6 horas com a gente sem encostar no celular e sem olhar no relógio. Isso para mim é a revolução do teatro, é a revolução, né, da contação de uma boa história. E é o que nos torna humanos e é o que faz a gente se unir ainda hoje, né? Em tempos tão loucos. E o sucesso que tá fazendo, né? Exato. Eu tô podendo dizer isso pelo sucesso, sabe? Porque as pessoas estão indo lá assistir e saem de lá com essa sensação. Meu Deus, se tivesse mais 3 horas, eu assistiria. Eu assistiria de boa. Então, assim, isso pra mim é não só um motivo de realização pessoal e profissional muito grandes, mas também um motivo de
caramba, venci, sabe? Tipo assim, a gente conseguiu. Porque a função do meu trabalho, se não for essa, pra mim, não tem razão nenhuma de existir. Eu refuto absolutamente qualquer status ou enfim, nomeação de, sei lá, celebridade. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu não tenho nenhum interesse em alimentar muito esse sistema e a fábrica de celebridades e de likes. Eu quero tocar as pessoas com o que eu faço, sabe? E me comunicando e, enfim. Acho que a parte 2, especialmente, ela tem esse potencial. Essa consciência que você tem do que você quer fazer com o seu trabalho, de tocar as pessoas, sempre existiu? Ou você foi entendendo isso à medida que você foi amadurecendo como ator? Não, eu fui entendendo, né? Eu acho que todos nós, assim, somos um pouco mergulhados e afogados, sufocados pelo que está à nossa volta, né? Acho que tem vários momentos que a gente fica um pouco em dúvida ou cede, né? Ou fica meio querendo algo que a gente não tem, né? Então, obviamente, isso já encheu muito os meus olhos. Mas aí, ao longo da minha trajetória, eu percebi que o que me preenche, de verdade, é fazer o que eu tô fazendo agora, sabe? É entrar no palco e sair 3 horas depois. Ontem, por exemplo, um senhor... Desculpa, senhores, mas para mim, eu acho que ele é um senhor de 70 anos, muito jovem, mas assim, enfim, ele veio me dar um abraço e ele começou a chorar, assim, copiosamente. Ele começou a chorar e ele falou, obrigado por você transformar minha vida nesse momento, assim. Eu tô saindo daqui diferente de como eu entrei e vou te dar um presente. Ele me deu um botãozinho com um arco-íris escrito Nossas Vidas Importam. Aí eu comecei a chorar junto, a gente se abraçou. Uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que eu não sei qual que é a vida, qual que é a dor, qual que é o filtro. E de repente, a gente promoveu um momento de conexão ali que, de que outra forma eu ia conseguir viver isso, sabe? Então, é isso que eu quero fazer com o meu trabalho. E cada vez eu só descobri isso fazendo, sabe? Eu só descobri isso me arriscando e fazendo essa ousadia teatral. Acho que essa é a ousadia teatral mais maluca mesmo que eu já vivi na minha carreira. E aí, de repente, quando você olha o like do Instagram e o engajamento, fica tão pequeno, né? Nada contra, obviamente, eu faço parte também dessa engrenagem. Mas quando eu olho ali e falo, nossa, meu vídeo do Reels fazendo transição de roupa não performou. Hã? Mas a herança tá performando. Você, agora eu queria entender um pouco do processo em que você assistiu o espetáculo e transformou e trouxe ele pro Brasil, assim. Como é que você saiu de lá falando, eu vou montar essa peça? Ou demorou, né? Ou você ficou pensando, maturando a ideia, será que é possível? Será que o Brasil, será que eu vou conseguir esse público lá para assistir essa peça durante tanto tempo? Será que vai dar muita... Como é que houve essa transformação do... Tudo isso junto ao mesmo tempo e misturado, assim, né? Tipo... Primeiro ligou pro amigo. Primeiro liguei pro meu amigo e falei, amigo, o que é isso que eu acabei de ver? Ele, pois é, vai ver a parte 2. Quando ele te... Desculpa te interromper, mas quando ele te recomendou a peça, ele deu detalhes pra você ou só falou, vai assistir que é boa? Não, ele falou, vai assistir que é boa. Você não conhecia nada sobre nada. Nem uma sinopse, você nem não foi ler, você não foi nada. Você foi só assistir. Eu, quando viajo, principalmente se eu vou pra sei lá, uma capital cultural, assim, eu gosto muito de ir ao teatro. Porque eu sou obcecado pelo que eu faço. Eu adoro textos, descobrir textos e tal. E especialmente Nova York, é uma cidade que eu amo muito, exatamente por isso, né? Tem uma efervescência teatral alucinante, assim. É uma cidade de teatro. Então, se eu vou pra Nova York ficar 6 dias, eu vejo 9 peças, sabe? E eu fujo dos musicais, eu vou mais em teatro de prosa, porque é o que eu gosto, é o que eu mais tenho tesão, assim. E aí, ou seja, eu nem vejo. Eu compro com desconto, coloco... Ou seja, você vê tudo, você vê peça boa, vê peça ruim, vê peça mais ou menos, vê tudo. Se é ruim, eu saio no meio, entendeu? Beijo e tal, tudo bem. Você sai no meio? Já saí. Já saí. E olha, eu tenho tanta familiaridade com texto de teatro, eu leio tanto texto de teatro, que assim, nos primeiros 15 minutos você já sabe. Eu já sei como é que a dramaturgia vai seguir. Eu consigo um pouco prever, porque tem uma matemática dramatúrgica do teatro, né? E eu sou realmente um leitor voraz de peças de teatro. Então, quando eu sentei, falei, essa vai ser boa, essa vai me pegar, tenho certeza. E assim, logo de cara a peça já me ganhou. Bom, foi dirigida pelo Stephen Daldry lá, que é o diretor de The Crown. Ele dirigiu o Billy Elliot, o musical do Billy Elliot. Então, assim, ele é um dos maiores diretores do mundo, né? E eu até falei isso também ontem no bate-papo. Ele falou, não vou dirigir teatro, não dirijo teatro. Mas quando ele leu essa peça, ele falou, preciso dirigir. E a peça
raspou todos os prêmios, né? Enfim, é realmente uma obra incrível. Lá também são 6 horas? Lá também são exatamente como a gente faz aqui. Tá. Dividido então em duas partes, cada parte com 2 intervalos e tal. E aí, eu não me lembro qual foi a sua pergunta. E aí, como é que você teve a ideia de trazer isso pro Brasil? Daí, então, foi tudo isso junto e misturado. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus, adoraria fazer isso, quero fazer isso, mas será que é possível? Será que o público brasileiro conseguiria absorver isso? Ou teria vontade de ver uma peça de 6 horas? A gente sabe que a frequência média de um público do brasileiro médio, a frequência do brasileiro médio ao teatro é uma vez ao ano. É muito baixa. É pouco. Né? É muito baixa. Então, e ainda mais, com todos esses, o que seria, na minha cabeça, agravantes, né? Ou complicadores, assim, né? 6 horas, uma peça gay e tal. Cara, foram várias perguntas que surgiram na minha cabeça na hora, mas eu fiquei um pouco obcecado, assim. E eu tenho um tino bom. Quando eu fico obcecado é porque tem alguma coisa aí, sabe? Sim. Aconteceu isso comigo com mais outras 2 peças. Uma foi Vermelho, que eu acabei fazendo com meu pai. E a outra foi Tribos, que a gente fez logo em seguida. Tribos eu também vi na Broadway e fiquei absolutamente alucinado. Foi o mesmo processo. Fui atrás dos direitos, a gente levantou, montou, e aí fiquei 3 anos e meio em cartaz com Tribos. Então, a herança foi mais ou menos assim, né? Obcequei, fui atrás. E aí o Zé Henrique de Paula, que é o diretor da peça, e meu sócio produtor comigo, ele já estava em negociação. Ele também já tinha visto, também tinha ficado obcecado, e já estava em negociação com o autor. Ele já tinha mandado um e-mail para a agência. E aí, eu mandei uma mensagem pro Zé, porque eu pensei nele na peça. A gente já tinha trabalhado juntos e tal. E ele falou, Bruno, segredo aqui, já tô me movimentando para isso. Eu falei, cara, então me coloca nessa jogada, porque eu vou fazer essa peça de qualquer jeito. Nem que eu fique no fundo, atrás, nem que eu faça só produção. Por favor, quero estar envolvido. Ele falou, fechou. E aí passou mais ou menos 1 ano, a gente em negociação. Ele me incluiu nas negociações, a gente ficou 1 ano negociando. Até que um dia chegou o momento de agora, vai ou racha. E aí a gente entrou de cabeça. E aí essa negociação, vocês negociam com quem? Com a gente? Existe imagina, o Matthew Lopez, ele ganhou o Tony. Ele foi o primeiro dramaturgo latino a ganhar um Tony Awards, que é o Oscar do teatro mundial, né? Então a peça tava super hypada. Então você fala com um representante, que fala com um agente, que fala com ele, enfim, é todo um esquema... Um processo, né? Um esquema louquíssimo, assim, de aproximação com o autor. E aí tem toda uma investigação de quem é... Quem é você? Nós, né? Quem somos nós? Por que a gente quer fazer? Qual seria o tipo de público que a gente acha que vai atingir? Enfim, tem toda uma investigação extensa de currículo, formação e tudo. E depois dessa análise... Eles veem se eles topam ou não, mediante um pagamento, claro, né? E não é barato. Tem que ter, né? Então, assim, tem todo esse processo. E aí a gente foi aprovados e veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, por sorte, a gente, no contrato, os americanos são muito precavidos, né? Como a gente sabe. Tinha uma cláusula lá, em caso de força maior, como, por exemplo, uma pandemia... Que a gente nunca vai imaginar. A gente nunca vai imaginar. E que no caso, né? Vocês podem prorrogar esse direito. E aí foi exatamente o que a gente fez. A gente usou essa cláusula para ficar com a peça na mão. Entendi. E deu certo. Só que a gente tinha até 2023 para estrear essa peça. Então, assim, o universo conspirou de uma forma absolutamente perfeita. Porque até ano passado eu tava gravando uma novela no Rio de Janeiro, maluquíssimo, fazendo um personagem super doido. Diferente, super né? Diferente. Tóxico então, e tudo mais. Exato. Então deu super certo. Assim, foi um encaixe perfeito. E é legal também porque as pessoas voltaram com muita sede de teatro, de cinema, né? Da pandemia. A gente vê que o pessoal tá realmente querendo consumir mais, digamos assim. Eu andei especulando isso, assim. Será que se fosse pré-pandemia ela ia funcionar tanto? Talvez não, sabe? Porque a gente, acho que não só entendeu, né, a importância e quanto essas obras podem fazer parte da nossa vida, né, na pandemia, como a gente voltou um pouco ávido, assim, para se reconectar, eu acho. Então foi um conjunto, uma tempestade perfeita. E aí, quando você decidiu vamos fazer, dar tudo certo. Quando é que você escolheu fazer o Eric? Como é que você decidiu que era o Eric que você ia fazer? Que pergunta boa, porque a princípio eu queria fazer o Toby, né? O Toby é um dos melhores personagens da peça, assim. E aí, falei, quero fazer Toby. E conversando com o Zé, a gente começou a especular elenco, né? E formação de elenco. Ele falou, Bruno, você não é o Toby. Muito bom, direto. Aí o mundo já caiu ali, né? Ele falou, você é o Eric.
Eu falei, o Eric, será? Porque o Eric, ele é um personagem muito difícil, exatamente por essa razão. Eu acho que ele quase... Ele é um personagem limítrofe, assim. Ele corre o risco de virar aquele bonzinho chato, sabe? Ou aquele protagonista, sabe? Que você fala, ai meu Deus, lá vem ele de novo. Sim. Então ele é muito desafiador nesse lugar, porque ele é quase que a moral da peça, sabe? A princípio, ele saiu uma crítica no New York Times da peça da Broadway, dizendo que o Eric não tinha conflito. E aí, quando eu li isso, eu falei, meu, como assim? Um protagonista sem conflito? Tem alguma coisa errada aí, né? Não existe. E aí, quando eu comecei a me envolver com o estudo do texto, e o Zé me falou isso, e aí teve uma hora que eu aceitei. Falei, bom, tá bom, justo, né? Você tem um protagonista na peça, o que liga a história, o que carrega a mesma história, é o Eric, de certa forma, né? Claro, o Toby também, os outros 5 personagens centrais também são todos muito importantes, sabe? Uma peça coletiva. Mas o Eric é ali o personagem... Enfim, protagonista mesmo, né? Então, se eu tô produzindo, se eu tô passando por todo esse esforço, levantando tudo isso, caramba, ficando meses sem dormir para levantar essa peça, trabalhando dia e noite, eu vou ser protagonista, acho que nada mais justo. Eu aceitei, assim. E aí, no fundo, eu comecei a perceber realmente a dificuldade e o desafio dele. E ele é um personagem muito complexo, muito complexo. E aí, o meu trabalho aqui foi basicamente desenvolver o conflito dele. Eu falei, não, eu nego essa crítica do New York Times. Sorry. New York Times, querido! Quem é você, New York Times? Eu falei, não, eu não vou... Vocês falaram errado, errado. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso não, assim. Eu não vou aceitar. Eu vou fazer ele ter muito conflito. E acho que eu tô tentando fazer isso, sabe? E aí, hoje eu não me vejo fazendo outro personagem. Foi encontro. Eu vou dizer, gente, tem muito conflito sim. Eu poderia estar vários aqui pra vocês. Me respeitem. Todos contra New York Times, é isso mesmo? Gente, me respeita New York Times, eu, hein? Mas eu acho que também tem uma interpretação latina nossa, né? O Matthew é um autor latino. E a peça foi feita em Londres, na Broadway, por atores americanos. E eles são mais frios, né? Acho que tem que disso, mais né? frio, acho que eu tô sendo, talvez, redutivo, assim. É uma cultura, né? Cultural. E aí eu acho que quando latinos se encontram, não sei. É o match perfeito, tá tudo certo. Eu acho que eu trouxe um calor, assim, uma coisa mais sanguínea pro personagem, que eu transformei em conflito interno, que, não sei, eu tô falando de dentro, né? Mas o feedback que eu tenho das pessoas, meu Deus, o Eric tá com um fã-clube, assim. Tipo, teve um dia que, no agradecimento, umas 5 pessoas... Eric, eu te amo! Eu fiquei, tipo... E aí, no final, as pessoas... Caramba, eu tô recebendo muita mensagem, assim. Bruno, obrigado, assim. Eu sou o Eric. Eu me vi no Eric. Então, eu acho que eu tô conseguindo construir empatia e identificação, né? Então, assim, eu acho que se ele não tivesse conflito... Não teria esse feedback isso, todo, né? Então, tô feliz. Mas você falou também que, tipo assim, muitas pessoas estão indo e estão te dando esse feedback, né? De que mudaram a vida delas depois que assistiram a peça. E eu vi que também numa entrevista você falou que o objetivo da peça é esse mesmo. Agora, o que a peça mudou na sua vida? Diante disso tudo que você viveu, do processo de trazer pra cá e até mesmo de você ver pela primeira vez, como é que tudo, foi isso? Né? Assim, tudo é uma resposta... Assim, vou aprofundar. É difícil, assim, enumerar uma coisa, porque essa peça, ela mexeu comigo em lugares muito profundos, assim, pessoais, né? A peça me inspirou muito a estar no momento pessoal que eu tô agora. Mas eu ainda não tenho distanciamento histórico para olhar e falar, uau, sabe? Mas eu sinto que tem sido um marco na minha carreira, não só nessa questão de produção, né? As pessoas estão me vendo absolutamente... pleno ali no trabalho, assim, dono do trabalho, né? Dono de mim, assim, né? E realmente responsável por tudo aquilo, mas também estão me vendo num lugar de protagonismo que eu acho que faltava não, mas acho que eu queria dar espaço, sabe? Sim. Então, eu acho que está sendo um marco na minha carreira, assim. E esse sucesso todo, o público tão engajado, também está sendo uma coisa inédita e inesquecível. Então, assim, a herança já marcou minha vida de uma forma inacreditável. E a gente faz a maratona, né? Uma vez por mês ou 2 vezes por mês, a gente faz essa maratona completa, de fazer as 2 partes num dia só. E é uma catarse tão grande, a plateia sai carregada de 4, assim, do teatro, tipo, arrastada. Porque é catártico, assim, é uma obra tão incrível, assim, tão forte. E aí eu tava conversando com o elenco, a última apresentação que a gente fez, eu falei, gente...
quando que a gente vai viver algo assim? Talvez a gente não viva depois dessa peça. Claro, se a gente achar uma nova peça de 6 horas que seja tão impactante, mas talvez a gente não ache, sabe? Entende? Então, falei, meu Deus, a gente tá vivendo algo extraordinário, algo que talvez seja inédito na nossa vida, sabe? Então me marcou, eu não sei, é muita coisa mesmo, sabe? Muito significado. Eu acho que tem muito ali um senso de falar que a peça é muito uma comunidade mesmo e feito há muitas mãos ali, né? E você falou isso de que marcou muito. Eu fiquei, quando eu assisti, fiquei vendo, eu fiquei imaginando vocês falando sobre a peça. Eu fiquei imaginando vocês na coxia trabalhando sobre essa peça. E vocês estão tão inteiros ali que ontem eu fui assistir, já tá há quanto tempo em cartaz? Um mês. Um mês em cartaz. E vocês ainda muito emocionados com a recepção, com a receptividade das pessoas, as pessoas emocionadas do lado de cá também. E era um encontro que eu acho que é raro mesmo de acontecer. Eu acho que não é que é raro de acontecer na sua carreira, eu acho que é raro de acontecer no mundo, assim. Eu acho que não é uma coisa que vai acontecer toda semana, todo ano, a cada 10 anos. Eu acho que é muito. E eu fico assim, gente, eles estão emocionados como se eles estivessem fazendo isso pela primeira vez. E eles estão aqui há um mês, toda semana, fazendo essa peça várias vezes. E a plateia é muito tocada. E eu acho que. Eu já acho que o teatro é um encontro mesmo entre a plateia e quem está se apresentando, entre o espetáculo. Porque as pessoas que estão ali, elas já vão, eu acho, muito predispostas a receber. E se envolver, assim, já acho incrível. E quando essa conexão acontece, da maneira como tem acontecido com essa peça, é muito emocionante, assim, gente. É até meio indescritível, assim. Essa peça, ela é uma homenagem ao teatro. Ela é uma homenagem à contação de história. A gente, biologicamente, desde o Homo sapiens, né? E eu falo isso do livro, né? Do Sapiens. Ele fala isso, que a gente só desenvolveu, a nossa espécie só desenvolveu porque a gente tem a habilidade de sentar em volta de uma fogueira e contar como é que foi seu dia de caça. Ou seja, biologicamente a gente é constituído para contar a história. E aí essa peça, ela é só isso. Se você parar para lembrar, não tem grandes pirofagias, coisa que desce, coisa que sobe. Não tem muita trilha sonora. Tem uma trilha maravilhosa, original, composta pela Fernanda Maia, mas assim, ela é pontual, não é uma coisa assim que carrega a peça. Então assim, é só texto e atores. Então ela é uma homenagem ao teatro também. E o teatro, portanto, assim, e pelo que você falou, e eu concordo 100%, é o último reduto de humanidade. Porque a gente está na era da inteligência artificial, a gente não está produzindo mais nada com as próprias mãos e, de repente, a gente, né, se encontrar e ter um momento de catarse mesmo e de emoção juntos. Onde mais a gente viveria isso? Em comunhão e em grande escala, né? Grande escala que eu digo, que não é de 1 a 1, né? Tem lá, pessoas, potencialmente, 400, 500 pessoas que estão vivendo aquilo juntos. Onde a gente viveria isso? Com tempo, com respiro, sabe? Então, é só o teatro que conseguiria fazer isso. E as pessoas falam, pô, essa peça devia ser uma série. Não. Não, ela tem que ser... Ela é feita para o teatro. Ela é feita para gerar isso, causar isso. Então, realmente, eu acho que não acontece todo dia. E a gente, de fato, está realmente emocionado. Porque a gente vê é efêmero, né? Porque mesmo que a gente repita o mesmo texto, e mesmo que a mesma plateia voltasse num outro dia, e curiosamente é o que acontece, né? Ela volta para a parte 2, quem viu a parte 1 volta para a parte 2, voltou diferente. Porque você dormiu, você refletiu, você passou por uma outra coisa, você viu, sei lá, uma outra referência. Então, assim, é o efêmero, é o momento que nunca mais vai se repetir. E, de fato, nunca mais vai se repetir. E acho que isso tem uma potência tão grande, assim, de construção, sabe? Construção simbólica, construção abstrata, de capacidade de abstração e de renovação de sinapse e de se transformar mesmo, sabe? Que acho que tem que ser celebrado e tem que... porque o teatro, é por isso que o teatro é milenar. Por isso que o teatro existe desde a Grécia Antiga, porque ele tem esse poder mesmo.